Boa noite, meus caros. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live extremamente importante. Discutiremos diversos assuntos, mas principalmente o plano que certos grupos, certas empresas, sabendo ou não, promulgam no nosso território e geram não só divisão, mas infelizmente algumas pessoas já até perdem a vida por conta do tipo de ataque psicológico que está sendo feito contra a população. Tudo bem? A gente vai falar sobre isso, diversos outros assuntos relacionados. E eu já deixo claro que o chat aqui ao lado eu tento restringir só para os membros, porque surgem muitos bots, surgem pessoas maliciosas que ficam comentando absurdos, às vezes até mesmo fingindo participar de grupos que não participam de verdade, só para derrubar o canal, derrubar a live. Então, é a principal razão pela qual, pelo menos, eu tento fazer esse filtro com os membros, tudo bem? Não só essa live aqui, eu acho que provavelmente não vai ficar ela inteira no ar, certo? Eu vou cortar o final, o final não, acho que talvez a metade, onde eu vou explicar certas coisas que eu sei que não são muito bem-vindas aqui na plataforma, mas se você quiser assistir depois a live inteira, ela, assim como todas as outras que eu acabar postando aqui no canal, estarão disponíveis no meu site caoseguro.com, certo? Você pode entrar lá, não quiser também não faz mal, é só você ficar aqui até o final, não tem diferença do que você vai encontrar na live, tem algumas aulas exclusivas lá, mas enfim. Se você ficar até o final, a gente consegue, sem problemas, transmitir o que é o mais importante. De qualquer modo, também não esqueçam, tá, de me encontrar especialmente no Telegram, porque, como vocês vão ver, a censura está ficando cada vez mais esdrúxula, mais escancarada, mais perigosa, tá? Quero começar exatamente com esse ponto, meus caros. Porque o que mais chamou minha atenção em muitas das coisas que aconteceram desde o resultado do primeiro turno vem sendo exatamente essas grandes campanhas, não só do Nove Dedos, eu vou chamar dessa forma, porque o algoritmo, né? Mas especialmente da mídia. Né? A mídia vem jogando algumas narrativas que são, honestamente, vocês não percebem o quão perigosas elas são. Eu vou dar aqui um exemplo, não só do que a mídia promulgou, mas enfim, as redes sociais acabaram transmitindo sem problemas, até talvez estimularam isso. Veja, quando saiu o resultado do primeiro turno, como eu falei na última live, né, ontem eu cheguei até critiquei o Constantino, que indiretamente contribuiu para isso, eu não sei se sabendo ou não, né? Mas eu cheguei e falei, olha, as eleições estão para criar uma divisão e ódio contra nordestinos, cujo resultado final pode ser mais perigoso que parece. Conseguiram em uma hora criar um ódio contra nordestinos sem precedentes, eu escrevi errado na hora, na história moderna do Brasil. Aí o mais importante, por que será que o Twitter não só está permitindo, como deixando em alta tweets com ódio aberto aos nordestinos? E meus caros, eu não estou aqui falando em ódio, entre aspas, né? Estou falando de ódio sem aspas, literalmente. Entende? Tem uma diferença entre você chegar e fazer assim, ó. Você chega e diz, eu questiono, por exemplo, algumas ações do Estado de Israel, aí o cara chega e fala, isso daí é antissemitismo. Não, você nem está sendo antisionista, certo? Você pode só chegar e fazer uma crítica pontual e ponto, certo? Isso daí não é realmente ódio. Agora, o que você viu lá no Twitter no domingo era ódio, 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 assim. Não era exagero, não era figura de linguagem, não era hipérbole, era literalmente isso. Gente falando que nordestino merece, não vou falar a palavra aqui, merece passar fome, merece desemprego, que são pessoas de um QI baixo, enfim, daí para baixo, certo?
O mais curioso, que assim, por isso que eu trouxe esse tweet aqui, porque o Twitter tá deixando tudo isso no ar? E segundo, tinha tweets, ainda estão no ar, diga-se de passagem, com milhares de likes. Milhares e milhares e milhares de likes. Talvez um ou outro acabou caindo depois de muita denúncia. Né? Como que uma plataforma que censura qualquer coisinha, inclusive o que eu vou mostrar para vocês, algo inofensivo que censuraram hoje, como que uma plataforma do tipo deixou algo não só se espalhar, mas a tomar uma proporção como tomou? Né? A gente precisa começar a pensar, e aqui eu estou falando com pessoas normais, mas se tiver, né, pessoas que trabalham na segurança do nosso país, né, a gente tem que começar a pensar, poxa vida, o que uma operação de influência não pode causar de dano? Né? Meus queridos, vamos supor que você quer atingir um país inimigo que você não gosta. Você pode jogar simplesmente uma bomba atômica, o que seria um grande problema para a tua imagem, certo? Você seria o vilão e assim diante. Uma operação de influência, né? Dependendo da sua capacidade de penetração, jogando uma narrativa, a própria população vai fazer um monte de besteira, vai, às vezes, quebrar o Congresso inteiro, às vezes fazer um conflito étnico, entende? Você consegue instigar muita violência na população de um país que é o teu competidor, é o teu inimigo, certo? Começar a levar isso a sério, entende? Aí nós chegamos ao principal do que aconteceu hoje, para mim, pelo menos, né? O Monark, né, um cara que eu gosto bastante, fui lá no canal dele, vou colocar aqui Monark, ele postou algo que eu concordo, acho que muitos de vocês também. Ele chegou e falou o seguinte, sabe qual é o... não foi isso aqui, foi antes. Ele tirou? Acho que sim. Aqui, ó. Ele chegou e falou, tô com maior medo de estourar uma guerra civil aqui no Brasil. Essa profunda divisão na sociedade é proposital, criada por aqueles que hoje controlam o poder, enquanto os brasileiros odeiam uns aos outros, a oligarquia se ama e joga junto. Ele está certíssimo, certo? Depois que a gente fez o episódio, eu até fiquei lá um pouco conversando com ele para assim, tentar ir um pouquinho adiante, porque ele até pensou, o Nilman acho que é meio... Você não tá exagerando não, Nilman, né? Depois que a gente conversou, ele falou, eu acho que às vezes, você não acha que às vezes só você exagera? Eu falei, pode até acontecer, mas aí eu fui falando do meu lado e tal, enfim, teve uma conversa nesse sentido. E eu só joguei esse vídeo que eu já mandei para muitos de vocês, certo? Se você não assistiu, assista, tá? Eu não vou aqui reproduzir, porque eu já estou provocando o Twitter. É bem provável que o meu Twitter acabe sendo banido, se não hoje, amanhã. Certo? Porque eu não ligo, cara. Eu não vou deixar de dizer o que é importante só porque as lacradoras da moderação não gostam. Não é nem isso, né? É algo pior, como a gente já vai falar. Agora, se eu perco o Twitter e o YouTube, aí fica complicado, né? Por isso vocês têm que ir lá, pelo menos no Telegram, tem seus problemas, mas não censura dessa forma. Enfim, é um vídeo muito bom, é um sujeito que, ele, se não me engano, nasceu na Angola e viu toda a tragédia que aconteceu naquele lugar por conta de uma divisão extremamente complicada, que se tornou violenta, e não é o único caso na história. Na verdade, existem inúmeros exemplos que você pode pegar de países, de regiões que... Nossa Senhora, é melhor a gente nem entrar em muito detalhe para não deixar ninguém aqui desesperado, porque eu não gosto desse tipo de sentimento sendo transmitido. Piora a nossa situação brasileira. Mas sim, é algo perigoso, né? E ele explicou de forma muito, muito didática. Pessoal, vocês aí que são brasileiros, tá? Não fiquem se dividindo, não fiquem se odiando. Tá? Uma mensagem que, se você quer parar o discurso de ódio, ele está literalmente ajudando a parar esse tipo de coisa. Parar, por exemplo, o ódio que muitos estavam jogando de verdade em nordestinos. Certo? Um problema que não é de hoje. Né? Quem mora em São Paulo sabe como que é o negócio. Certo? Ainda mais se você já é um pouco mais velho. Hoje em dia parece que já mudou um pouco, mas é inegável. Tá? Eu não sou nordestino, não tenho nordestinos na minha família, mas
Eu já vi isso na minha frente, eu já vi a forma como em alguns lugares, você vai lá em Higienópolis, você vai lá em Jardins, eles não são muito receptivos àqueles que ainda são mais, assim, gerações mais velhas, né? E o vídeo estava falando sobre isso, né? Sobre aceitar as pessoas, independentemente da região que ela vem do Brasil. Não tem nada de ruim aqui, cara. E aí você chega e vê lá o Twitter, isso aqui é enganoso. Como que um negócio é enganoso? Ele não estava nem falando de nenhum candidato, né? Aí você vai falar, como alguns pensaram, isso daqui é o algoritmo do Twitter. Não é o algoritmo do Twitter. Eu garanto que não é o algoritmo do Twitter, certo? Aí você vai falar, mas como que você sabe disso daqui? Primeiro, eu já havia postado anteriormente, não teve nenhum problema. Não teve nenhum problema, certo? Quando é que o problema surgiu? Quando que foi limitado? Quando eu respondi para o Monark e ele retweetou, certo? Foi o que ele fez, eventualmente. Tá aqui, se eu não me engano, certo? Ele retweetou. Aí, não sei o que aconteceu, talvez pensaram, nossa, vai chegar em muita gente, algo que, nossa, não sei, acho que eles não gostaram disso. É uma mensagem ruim você querer parar com a divisão dentro do nosso país, né? Enfim, não excluíram, né? Não é exatamente uma... Não, é uma censura, né? Mas não é tão explícita assim, né? Só ninguém encontrou, só você que entra no perfil dele você vai achar. E aí eu fiquei realmente assim... Fiquei, sim, bravo, mas eu não conseguia nem acreditar. Eu falava, cara, é tão óbvio assim. Tem gente ainda que chega e me acusou de estar criando uma conspiração, de que o Twitter não teria razão, não teria o... Assim, jamais iria querer algo ruim contra o Brasil, né? Por que eles fariam isso? Você exagera, né? Assim, é tão óbvio que não é só o Twitter, mas países estrangeiros que eu não vou ser tão assim, não vou apontar dedos, né? Porque é complicado, né? É complicado. E pela minha vida, pela live, né? A última vez que eu fiz isso, falei o nome do país, a live caiu. Não sei se foi só coincidência. Não vou falar nomes de países aí, mas vocês sabem quais países são, né? Não? E aí o que acontece? O que acontece? Bom, se torna numa situação lastimável porque querem realmente não só dividir, mas eventualmente destruir o nosso país. Eu não vou falar que é necessariamente uma guerra civil, certo? Já seria um nível muito, muito considerável. Mas só com o que já está é o suficiente para muita coisa errada dar. Você já está vendo os resultados desse tipo de divisão, como eu já vou mostrar para vocês, tá? Pessoas já estão morrendo por conta desse tipo de narrativa, entende? É isso que as pessoas precisam começar a compreender. Não é que tá lá uma possibilidade de que um dia, talvez, alguém acabe morrendo por conta dessa divisão. Ai, nossa, eu acho que você exagera porque tá lá, é apenas uma possibilidade. Não, já estão morrendo por conta disso, certo? Já estão morrendo e vão continuar caso esse tipo de operação psicológica se perpetue por mais tempo, certo? Vamos aqui ao primeiro exemplo disso, tá? Os exemplos mais nítidos, mais claros. Olha só que curiosidade, olha que situação, na verdade, lastimável. Isso aqui, né, deixa qualquer um com um certo niilismo. Apoiador de Lula mata a facadas do próprio amigo, só porque ele era bolsonarista e fez aí uma piada, todo petista era ladrão. Sei lá se era piada ou não, também não importa. Era amigo do cara, mesmo se não fosse amigo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo aqui o problema? Isso é um negócio absurdo. Você vai tirar a vida de uma outra pessoa porque o cara... Não sei, eu pessoalmente não consigo compreender como que o sujeito faz isso. Né? Mas vamos supor que a pessoa mais imbecil do mundo na minha frente que me faz uma afirmação que é absurda. Como que alguém vai chegar ao ponto de tirar a vida de alguém? Isso não é normal. Entende? Não é normal. A gente, às vezes, só bate o olho na manchete e fala, não tem nada demais nisso daqui. É realmente uma tristeza. Mas fazer o quê? É o mundo, tem loucos por aí. Não. A gente não pode encarar dessa maneira.
Isso aqui é uma anomalia. Entendeu? É uma anomalia. É igual você chegar a ver lá o seu corpo e aí parece ali uma célula cancerígena. É isso, certo? A gente tem que entender como que sai uma coisa dessas na sociedade em que a gente está vivendo. Porque não é um caso isolado. Eu vou aqui lembrar alguns recentes para vocês. Aqui um outro caso. Apoiador de Lula levou 70 facadas de bolsonaristas. Isso aqui todo mundo ficou sabendo, né? Mas não foi o único, né? Eleitor esfaqueado, é apoiador de Lula e polícia, enfim, esse daqui eu já não sei. Teve esse outro caso. Bolsonarista mata petista horas após Jair defender extirpar opositores, não sei se é o mesmo caso. Enfim, eu achei vários noticiários falando de algo bem similar a isso daqui. Agora, a realidade começou a ficar mais complicada quando começaram a surgir eventos que parecem não ter conexão com todo esse contexto eleitoral, mas é só você unir uma coisa com a outra que você percebe que tem, na verdade, uma linha lógica, certo? Sobre o que eu estou falando, né? Sobre qual evento eu estou me referindo. Esse daqui, ó, certo? Que foi o que mais me deixou preocupado. Ataque a tiros, ferem 3 alunos. Acho que 2 morreram, né? 2 jovens, adolescentes, se não me engano. Né? E aí, de novo, o que a matéria chega e transpõe? Ele sofria bullying. É sempre assim. Né? Cadê aqui? Ele sofria bullying. Aqui, ó, sofria bullying. Nem tinha visto, mas agora eu achei. E atirou nos colegas. Né? É sempre essa a mensagem que as pessoas recebem. O garoto ou estava sendo muito humilhado, ou ele tem um problema psicológico grave, às vezes os dois, né? Só isso. Não tem nada a ver com o externo. O que está acontecendo ao redor da vida desse moleque que talvez tenha, no mínimo, influenciado ele a fazer uma besteira? Não sei. Tá tudo tão saudável, né? Você entra nas redes sociais, se sente tão bem, se sente tão lúcido, né? Não é como as pessoas ficassem literalmente dizendo que iriam tirar a própria vida caso algum candidato acabasse levando a eleição. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? Mas lá no Twitter teve até uma hashtag que ficou em alta de moleques jovens falando: se o Bozo vencer, eu me jogo do prédio, e assim em diante. Sério, eu não vou ir atrás porque não tenho paciência mais, mas é fácil achar. Será que tem a ver todo esse contexto? Não, é só culpa do... Não vou falar que ele não tem culpa, porque ele tem, obviamente, mas só querem analisar assim, como apenas um caso isolado, que não tem nada a ver com o nosso contexto e assim em diante, certo? Eu coloco aqui o dedo de responsabilidade também na mídia, certo? Na mídia, em todo esse contexto de redes sociais, porque eles estão, sim, espalhando, não é só o ódio, é o pânico, é a ansiedade que eu descrevi lá naquela live sobre a destruição do Brasil. Algumas, isso, são poucas, né? São poucas as pessoas que estão fazendo isso de forma estratégica e planejada. Né? Os jornalistas só fazem porque eles têm essas vulnerabilidades psicológicas que eu descrevi naquela live. Vá assistir se você ainda não fez isso. Agora, número 1, eles não deixam de fazer, ainda é algo ruim, eles ainda estão prejudicando o nosso país. E número 2, isso é bem importante, existem pessoas que estão, sim, de forma maliciosa, querendo transmitir essas emoções para a população. E eventos como esse aqui são, infelizmente, inevitáveis com um contexto midiático como é o nosso atualmente, certo? É inevitável, não adianta. É igual você reclamar que, nossa, eu estou no meio de uma praia, no meio da Bahia, e lá está muito quente, certo? Não tem como, você vai ficar bronzeado, você vai ficar com a cara, como é o meu caso, toda vermelha. Então, vocês querem que esses casos continuem a acontecer? Eu não quero. E é sobre isso que eu estou falando. Não é só, talvez uma guerra civil. Olha,
eu acho até improvável, no curto prazo, médio prazo, algo do tipo acontecer. Não descarto essa possibilidade em alguns anos, certo? Agora, só isso aqui já é o suficiente para me deixar bem preocupado. Não quer entender como uma consequência do que está passando na sociedade? Tá, enxerguem casos como esse daqui. Já é mais que o suficiente. Tá? E eu não estou falando só de um candidato. Os candidatos acho que nem tem muito controle nesse sentido, certo? Mas eu não quero esse tipo de coisa acontecendo, porque, é óbvio, você quer que as pessoas fiquem fazendo esse tipo de coisa, o que você acha que vai acontecer eventualmente? Né? E se eu não me engano nesse daqui, eu já vou até dizer o que provavelmente vai acontecer, tá? E mesmo se não acontecer em outros casos que surgirão, infelizmente, e aqui eu não estou torcendo, eu estou lamentando isso. Bom, se não fizerem o que eu vou descrever nesse caso, eventualmente vai acabar acontecendo, né? Vejam que eles destacam. Ele tinha uma arma que ele pegou da onde? Eu já li isso em algum outro lugar. Do pai dele, não sei se está nessa matéria, né? Mas ele pegou do pai dele, certo? Foi o que a polícia acabou descobrindo. Aqui, ó. A arma utilizada pertencia ao pai, certo? E provavelmente ele tem a licença, certo? Eu imagino. Enfim. Aluno pega arma de CAC e dispara contra 3 estudantes em escola pública de Sobral, certo? Colecionador, atirador desportivo e caçador. O que vocês acham que vai acontecer agora? Pois é. Será que usar isso daí para começar a justificar o desarmamento da população, que o Bolsonaro tentou colocar na sua administração? Não sei. Certo? Então vejam como uma coisa leva a outra. E o resultado final é só tragédia. Entendeu? Gosto de armas. Pode entrar lá no meu Instagram, você vai me ver com um fuzil na mão. Não tenho vergonha de falar isso. Eu não gosto. Cada um tem um gosto, entendeu? Adoro atirar. Uma coisa fantástica para mim. Agora, o que nós realmente enxergamos nesses casos? Tá, eu vou aqui agora fazer uma breve demonstração para vocês. Vou pegar aqui o meu... Ok. Estou no Paint para fazer um resumo do que acontece. Vamos lá. Nós temos o caso desse garoto. Esse caso trágico. Né? Esse caso em Sobral, Ceará. Primeiro, o que motivou isso daqui? Você pode só chegar e analisar como um garoto, né, com problemas mentais. Se quer enxergar dessa forma, tudo bem. Eu enxergo sim todo esse contexto midiático como uma das razões. Certo? Mas não só. E aí que a situação começa a ficar assustadora de uma certa forma. A consequência disso daqui é o quê? Né? Não vão querer armas. Eu vou aqui desenhar uma arminha. Né? Vão começar, talvez, uma campanha nesse sentido. Né? E aí, o que acontece? Aqui está a esquerda, certo? Eu vou colocar a esquerda aqui. Eu não gosto dessa divisão, mas é para tornar a discussão didática. E aqui tem a tal direita. O que acontece? Esse sujeito aqui, que chega e fala que tem que tirar todas as armas das pessoas e assim em diante. Bom, quando o sujeito começa a trazer os argumentos, a falar com a pessoa de direita e assim em diante, a pessoa de direita vai fazer o quê? Ela vai ficar bem raivosa. Vai falar, o cara tá querendo tirar minhas armas. Ou a liberdade que eu tenho de ter minhas armas. Ele vai chegar e falar, poxa vida, né? Eu tenho que me proteger desse tirano, certo? Eu tenho que me proteger a minha liberdade.
né? De toda forma possível, porque não só vão tirar a minha arma, isso aqui vai se tornar numa ditadura, e começam aqueles pensamentos, e assim em diante, assim em diante. E esse pensamento aqui justifica o quê? Violência, certo? E aí o que acontece? Bom, comecem a ligar as coisas, certo? As pessoas podem, né, simplesmente começar a morrer. Isso não só pode levar a mais campanha por desarmamento, piorando a situação, mas até mesmo, eventualmente, levando a leis pesadas, certo? Leis que tentam não só restringir o acesso às armas, mas até, por exemplo, uma lei aí que fica monitorando redes sociais para identificar possíveis extremistas e assim em diante, né? E aí essas leis pesadas, quando são impostas, deixam os afetados ainda mais raivosos. O cara que estava pensando, eu preciso proteger a minha liberdade, agora ele vai chegar e falar o quê? Preciso proteger a minha vida, certo? E eu só peguei esses pequenos exemplos para demonstrar como uma coisa alimenta a outra, e assim em diante, até um ponto final que, honestamente, é um colapso, certo? Não é interessante isso, certo? Tem algo que para isso daqui. Esse processo que, diga-se de passagem, se você analisar a história humana, sempre aconteceu, não era só esquerda e direita, né? Mas um conflito por interesses, tá? É uma constante ao longo da nossa história, certo? É uma constante que muitas e muitas vezes só era abolido esse conflito com um certo sacrifício. E é aí que vem toda a questão do sacrifício humano. Quem gosta do Girard pode analisar nessa linha. Ele fala bastante coisa interessante. Bom, não só era algo muito recorrente em diversas religiões e sociedades antigas, como acaba sendo... toda essa lógica acaba tendo uma inovação, por assim dizer. Desculpa eu colocar de uma palavra que é, de uma certa forma, profana, mas é para que entendam, né? Quando chega o cristianismo, isso muda, certo? Cristo, pelo menos para quem segue essa religião, ele quebra esse ciclo aqui, essa necessidade de um sacrifício, porque ele em si, certo? Se você for parar para pensar, ele parou isso no momento que ele entra na cruz, certo? Então, quando você vê um processo desses daqui, né, a solução, mesmo se você não segue o cristianismo, ela é relativamente simples. Você para isso daqui, né, você para esse processo de um lado levar o outro, essa intensificação do conflito, com algo tão simples quanto eu não vou revidar, não vou levar essa briga da seguinte maneira, né? Olho por olho, dente por dente, eu vou tentar chegar aqui num consenso, eu vou tentar aqui chegar a um acordo de paz, algo do tipo. Não. O sujeito, hoje em dia, ele faz o exato oposto disso, certo? Então, o resultado final, né, pode ser muito complicado, tá? Pode ser muito complicado. Então, voltando às notícias, né? Eu espero que a gente não tenha que ver casos como esse daqui novamente. Mas, infelizmente, nós temos as estruturas de influência na sociedade que levam a isso. É quase que inevitável, certo? Infelizmente. Eu vou ler aqui algumas perguntas que alguns deixaram e aí a gente continua. Tudo bem? Shinobu Winter falou: achei muito estranho que eu via amigos nordestinos postando muitos memes sobre acabar com o bullying, sobre o famoso garoto quieto e até edits de uma série com essa cena. Tudo 2 semanas antes da tragédia. Aí a gente entra numa outra questão, certo? E aí eu talvez tenha que retirar isso aqui do YouTube. Chega aqui a parte que eu vou ter que retirar do YouTube, porque é o aspecto da guerra neural, é o aspecto que não dá pra gente chegar e manter
sem ter problemas, no mínimo no algoritmo. Acho que não cai a live, mas a gente tem problemas aí no longo prazo. Olha, teoricamente, como eu já vou explicar, é tão fácil você criar um candidato da Manchúria com as redes sociais. É tão fácil. Não estou falando que acontece, mas se essas empresas, se o Mark Zuckerberg quisesse criar uma legião de soldados que nem sabem que são soldados dele, ele conseguiria fazer isso com uma facilidade bem grande. Bem grande. Tá? E eu já vou explicar como acontece. Vou aqui ler antes algumas perguntas. Obrigado a todos que estão se tornando membros, tá? De novo, eu estou restringindo essas mensagens porque tem muito spam, tem gente infiltrada que quer causar problema, que quer derrubar a live, então nós precisamos ter aí bastante cautela nesse sentido, tá? Enfim, por agora eu acho que são só essas as perguntas e aí a gente continua com o mais interessante, né? Interessante não, o mais obscuro, vamos assim dizer, tá? Veja, vocês devem conhecer o caso do JFK, certo? O JFK. O John Kennedy, que foi assassinado, ele, na verdade, era só um dos vários Kennedys que tiveram bastante relevância política nos Estados Unidos. Não só, ele não foi também o único de sua família a ser assassinado, tá? Muitas coisas estranhas aconteceram com os Kennedys, mas curiosamente, né, as pessoas só conhecem, só ficam sabendo daquela cena trágica, quase que cinematográfica, do sujeito lá levando um tiro no meio da cabeça, o cérebro explodindo e assim em diante, né? Lastimável, triste. Mas o irmão dele também foi assassinado, isso quase ninguém sabe, né? O Robert F. Kennedy. E o caso dele foi, assim, em termos de, nossa, que coisa estranha e assim em diante, foi igualmente estranho, talvez até um pouco mais, certo? É sério, você vai estudando o caso e tanta coisa estranha começa a surgir que é simplesmente assustador, certo? É assustador, especialmente quando a gente para pensar que tudo isso aqui ocorreu em 1968, tá? Muito tempo atrás, sem as tecnologias que nós temos, certo? Então, o Robert Kennedy, que era irmão do JFK, ele foi assassinado por um sujeito chamado Sirhan Sirhan. Palestino, aparentemente tinha uma crença anti-sionista muito forte, crítico de Israel, e levando em consideração a época, né, o que estava acontecendo lá na Palestina, no Oriente Médio de forma geral, com guerras e assim em diante, óbvio, né, era um período muito tenso nesse sentido, mas é aí que mora a questão. Por quê? Não estou falando que nós temos certeza absoluta que o que eu vou descrever agora aconteceu. Mas, o que acontece? Ele realmente jura, que ele não lembra de ter matado o irmão do Kennedy, do JFK. Ele realmente diz isso com uma convicção que, olha, eu tenho o meu grau de autismo, então às vezes eu não sou o melhor para fazer esse tipo de análise. Chamem aí o rapaz do Metaforando. Mas é inegável, tá? É inegável que é um sujeito que acredita com uma convicção muito forte que ele realmente não lembra de nada. Só que aí você vai falar, bom, isso daí é fácil você argumentar, né? Ai, nossa, não lembro. Que bacana, para sair da prisão. Pois é, o que acontece? Eu vou pegar aqui como fonte esse site que é o WikiWiki, tá? Não gosto de pegar Wikipédia como uma fonte, mas é para facilitar aqui o processo, tá? Tem vários livros escritos sobre isso, já vou até recomendar um documentário para vocês. Mas vejam só que curioso. Ele fez essas alegações, o advogado tentou usar isso. Inclusive, o Dr. Herbert Spiegel, um especialista mundial em hipnose,
da Universidade de Columbia acredita que o Sirhan poderia sim ter sido preparado dessa forma para servir como uma pista falsa e distrair os investigadores do verdadeiro assassino, certo? Existem até outros psicólogos que também foram falar com ele, investigar todo o caso e chegaram a uma conclusão praticamente igual, certo? Teve até um, se não me engano, de Harvard, chamado Daniel Brown, que fez os testes na hora ali com esse Sirhan, descobriu que ele era muito sugestivo. Ele tinha um grau de sugestibilidade absurdo. Era uma pessoa que você, tendo um pouquinho de ciência como que a hipnose funciona, ou só sendo meio manipulador, você pode se tornar uma pessoa perigosa para ele, porque sendo sugestivo é uma pessoa que recebe essas sugestões, né, esse tipo de estímulo muito facilmente. Nós temos certeza que isso aconteceu? Olha, difícil você ter certeza quando nós não temos todos os fatos, todos os documentos. Eu, no mínimo, vou descrever que tem muita coisa estranha, né? Aí você vai falar, mas como que ele teria, né, sido, entre aspas, hipnotizado? Na época que antecedeu esse evento, esse assassinato, ele fazia parte de uma organização, entre aspas, Rosa Cruz, né, a MORC, se eu não me engano, e aparentemente ele estava fazendo vários exercícios de autossugestão, né, que tem, obviamente, a ver com isso, né, diversos, assim dizendo, processos em torno de algumas desses grupos ocultistas, esotéricos, enfim, New Age, lidam com a questão da hipnose de forma direta ou indireta, né? Então, ele, não sei se foi por intermédio desse grupo, eu realmente não sei, ninguém sabe, eu imagino, mas a questão é que existem sim várias evidências que, no mínimo, nos mostram que tem algo que não encaixa exatamente nessa história. Um documentário muito bom é esse aqui, tá? Vocês podem dar uma olhada depois. É difícil achar, não sei porque tá no YouTube ainda esse aqui. Geralmente tiram, né? Não sei se tem legendado. Vocês me desculpem, mas veja, aconteceu nos Estados Unidos, tá? E não é porque eu tenho uma paixão por aquele lugar, mas porque essas técnicas, esse tipo de acontecimento geralmente está lá, certo? Enfim, um exemplo antigo, que não é exclusivo, eu poderia pegar outros para vocês, tá? Vários e vários outros, ao longo da história, desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Desde a Segunda Guerra Mundial. Eu falo, o quê? Eu não estou acreditando nisso. Pois é. É que assim, é complicado. A gente não sabe em quem realmente confiar. Mas até alguns lá na Alemanha, de vocês sabem quem, né? Não só eles próprios estavam investigando esse tipo de pesquisa sobre criar esse tipo de candidato da Manchúria. Eu estou falando de assassinos que são, entre aspas, hipnotizados, nem lembram direito o que estão fazendo, né? Como, eventualmente, alguns que foram presos acabaram alegando que os aliados estavam usando esse tipo de técnica, né? E aí a gente vê depois o MKUltra, outros experimentos desse tipo, e olha, você pode não gostar dos caras, isso aí é inegável. Agora, talvez uma outra coisa que eles estavam falando sobre esse negócio aí de... eles descreviam como uma droga de judeu que deixava eles sugestivos e tentavam tirar a informação deles. Era a descrição deles, tá? Não estou aqui falando que é a minha opinião. Talvez algo ali tenha um pouquinho de verdade. E não é só, obviamente, em termos dos Estados Unidos. A União Soviética também estava fazendo esse tipo de experimento. Enfim, generalizado, todo o governo fazendo esse tipo de experimento, né? E a gente chega ao contexto atual, né? No contexto atual, nós temos aí documentos que nos mostram alguns fatos inegáveis sobre o MKUltra, sobre alguns experimentos muito esdrúxulos que aconteceram, especialmente depois do famoso Church Committee, né?
o que aconteceu aqui, ó, Church Committee, quem quiser dar uma olhada depois, Comissão Church em português. Foi daí que nós tivemos uma ideia de como funciona o COINTELPRO, o Mockingbird, o MKUltra e assim diante. E, enfim, isso aqui aconteceu há muito tempo atrás, 1975, né? Depois disso, assim, só um ou outro whistleblower, igual o Snowden, igual um ou outro que vocês nem devem conhecer, igual o sujeito que eu mencionei ontem lá do Shadowgate. Só esses casos bem fora da curva que expõem algumas das operações que podem estar acontecendo depois de 1975, só que não tem exposições do próprio governo americano, certo? Agora, a gente pode pensar de forma teórica, tá? A gente pode pensar assim, nossa, o que poderia estar acontecendo hoje em dia, certo? Poxa, como que um determinado governo poderia, né, fazer algo como um MKUltra muito sofisticado usando redes sociais e assim em diante, né? E aí a gente vai aqui só delinear algumas coisinhas, tá, no meu pente aqui com vocês, fazer apenas um rascunho de algumas possibilidades, certo? Algumas possibilidades, tá? Vamos lá. Vocês se lembram daquela live, se você não assistiu, recomendo depois que faça isso, em que eu descrevo lá diversos estudos que mostram como o nosso uso de redes sociais nos dá, entre aspas, a oportunidade de ficar na mão de empresas que sabem, não vamos falar quase tudo, mas muitas informações sobre a nossa personalidade, sobre o nosso comportamento, inclusive prevendo diversas possíveis ações que nós faríamos, certo? Antes quero agradecer aí o Souza, a todos que estão dando superchat, eu já vou responder depois que eu der essa explicação aqui para vocês. Nós temos exatamente esse contexto, calma aí que eu estou desenhando errado, né? Em que essas empresas sabem muito sobre a personalidade de cada um dos seus usuários, certo? Consegue até prever comportamentos. Isso é inegável, tá? Duvido, vá lá assistir aquela minha live. Se quiser mais informação, tem um livro muito bom chamado Capitalismo de Vigilância. É um limited hangout, ela não chega e expõe tudo, mas ela expõe isso aqui, por exemplo, certo? Ela chega e demonstra lá como que isso ocorre, como que as empresas estão fazendo isso. Você tem personalidade, que eles conhecem muito bem, conseguem prever comportamento, não só. Vocês constantemente estão usando. É um uso, um vício em alguns casos, absurdo, certo? Não só. Esse uso, geralmente a pessoa está num estado sugestivo. Tá? A pessoa pode não estar completamente hipnotizada. Isso aí quem faz só é o... Esqueci o nome do youtuber aí. Eu ia brincar, mas nem lembro o nome do sujeito. Que fica colocando assim, eu não lembro direito. É Counter-Strike, eu acho. Era Counter-Strike, era um jogo que o sujeito fica com a faquinha lá voando e assim diante, com uma musiquinha lo-fi. Até eu já fiz algumas vezes isso. Só depois que eu parei pra pensar, caramba, entre aspas, eu tava hipnotizando a minha audiência sem eu perceber. Aí depois eu nunca mais fiz isso, nunca mais coloquei gameplay por conta disso. Mas sim, é um exemplo, né? De como constantemente a gente encontra esse tipo de coisa, né? Aquele vídeo bem editado que se sente confortável, familiar, eu não sei, aconchegante. Então, você está no mínimo num estado sugestivo, né? No mínimo, tá? Em alguns casos você está realmente hipnotizado, meu querido. Você pode não querer admitir, mas você está, né? Enfim, aí você começa a unir essas coisas aqui, você fala, caramba, né? Curioso, não só. Esse tipo de empresa, Big Tech, consegue facilmente jogar baits com base nas suas vulnerabilidades psicológicas, como eu expliquei naquela live. Então, com base nisso daqui, com base na personalidade que eles sabem que você tem,
criam certos baits, né? Ou seja, recomendam certos vídeos, recomendam certos influenciadores, recomendam conteúdo de forma geral que, olha, talvez não seja só algo que você vai gostar. Vamos supor que eles queiram um determinado comportamento de ti. Bom, eles conseguem prever isso. Ou seja, eles conseguem entender o tipo de conteúdo que você precisa ver para agir de determinada maneira. Eu vou dar aqui um exemplo claro disso daqui, que acontece assim, muitas e muitas vezes. Tá? Vamos supor que tem aqui um casal, certo? Um casalzinho muito lindo, se amam e assim diante. Opa, tem que ser uma perna maior. De novo, meu talento artístico é nulo, negativo, certo? Tá aqui um casalzinho lindo. Aí o que acontece? O que acontece? Vamos supor que o Mark Zuckerberg, tá? Ele quer chegar e fazer o seguinte. Ele tá aqui com o olho grande falando, como assim? Eu quero essa mulher para mim. E aí ele quer fazer o quê? Ele quer destruir o relacionamento dessas duas pessoas. O que ele chega e faz? Não estou falando que ele realmente faz isso, mas teoricamente ele poderia, né, jogar certos baits para cada um dos dois, certo? Que levariam eles a fazer certas coisas, a ter certos comportamentos que destruiriam aquele relacionamento. Por exemplo, o sujeito é homem, ele começa a receber inúmeras recomendações de vídeos falando sobre traição. Ele começa a receber vídeos do Ryan Santos, e aqui não é uma crítica, tá? Eu acho ele até engraçado, mas Ryan Santos que chega e fala, você que é homem, quer ficar rico e já é casado, você tem que, né, se divorciar, acho que ele já falou isso, não sei se ele falou exatamente isso, né, mas algo desse tipo, né? Às vezes MGTOW, certo? E eu não estou criticando eles, só estou dando um exemplo, tá? Um pequeno exemplo. Não só vídeos de mulheres como aquela advogada feminista, sabe? Que chega e fica falando, esse aqui é o esquema mais inteligente para você conseguir tirar todo o dinheiro do cara que você está casado e assim em diante, sabe? Enfim. Do lado da mulher, o que você faria? Né? Eu esqueci mais uma coisa, né? Sabendo a personalidade dele e dela, você mostra certos vídeos que levam o sujeito a agir de uma forma que a namorada não gostaria. Por exemplo, sujeito geralmente acorda 9 horas da manhã e todo o resto e assim em diante. Você começa a recomendar vídeos mais longos durante a noite, certo? Tenta mudar de toda forma possível o ritmo de sono dele e com base nisso ele dorme mais tempo durante a mesma quantidade de horas, ou seja, ele acorda mais tarde. Isso, para aquela mulher em específico, que eu estou usando só como exemplo, deixa ela louca e isso gera conflitos, certo? Então, no fundo é o quê? Você vê baits que incitam mudanças comportamentais que poderiam deixar o parceiro nervoso, frustrado e assim em diante, certo? No caso da mulher, vamos pegar outros exemplos aí, tá? Vídeos de feministas, né? Vídeos de mulheres que descrevem como elas foram traídas, né? Ai, nossa, ele me fez de trouxa. Se a mulher já é mais velha, já tem uns 50 anos, aí o que você faz? Nossa senhora, ele me traiu com uma mais jovem, ele queria...
uma novinha, né? E é algo muito forte no psicológico daquela mulher, né? Começa a mostrar recomendações de como extorquir, palavra errada, como conseguir seus direitos num possível divórcio, né? Começa até mesmo a recomendar contas de pessoas próximas àquela mulher que ela poderia eventualmente ter um caso e assim diante. Então vejam como, eu estou dando só alguns possíveis exemplos, né? Vejam como seria muito fácil, né, o Mark Zuckerberg, né, chegar e destruir o relacionamento dos dois só com base em recomendações em algumas redes sociais. Nem vamos falar aí de todas, certo? Então, isso aqui é um relacionamento. Não é algo tão grave quanto um possível uso bem mais obscuro. E aí a gente finaliza a discussão com base nisso. Aqui está o Joãozinho, certo? Ixi, tá meio feio ele, mas, de novo, fazer o quê? O Joãozinho, ele tem certos traços de personalidade, tem alguns defeitos bem fortes, como toda pessoa. Então eu vou descrever ele da seguinte maneira. E aqui é só um exemplo, tá? Ele é um sujeito, ele ainda é virgem, ele tem já os seus 35 anos, ele é desempregado, né? Tá desempregado, ele se enxerga como alguém feio, gordo, tá? Aqui é o combo inteiro, tá? É o combo inteiro aqui, a gente vai pegar o combo inteiro e existem muitas pessoas nesse estado. Tem, às vezes, algum vício, já tem, às vezes, depressão, né? Tem, às vezes, traumas, né? Enfim, a gente poderia continuar e continuar. Aí o que acontece? Né? Sabendo disso... não só. Uma coisa bem importante. Um dos traços de personalidade é uma impulsividade, uma tendência à violência. Isso dá para você facilmente descobrir, até não tendo acesso a todos os dados que essas empresas têm da gente e a capacidade de processar essas informações. Bom, aí é muito fácil. O Joãozinho está lá na frente do celular. Às vezes ele só seria uma pessoa amarga, uma pessoa que teria raiva de todos e viveria na solidão. Não acho uma vida bacana, mas, bom, ele só, no passado, teria isso. Agora, em tese, tá? Teoricamente, vamos supor que aqui está de novo, Mark Zuckerberg, tá? Todo feliz, né? Pensando no seguinte: poxa, eu gostaria de censurar as pessoas que discordam de mim. Poxa, mas eu não tenho um pretexto para isso. Agora, tá cheio de pessoas como o Joãozinho, que tem, entre aspas, quase nada a perder. Poxa vida, eu quero censurar essas pessoas, não tenho um pretexto, mas eu vou criar um. Eu vou criar as justificativas fazendo o quê? Bom, eu vou ficar jogando recomendações, baits, na timeline do Joãozinho, sabendo de tudo que eu sei sobre ele, que vão, bom, muito facilmente vão levar ele a cometer um ataque. Certo? Tendo esse ataque, não só do Joãozinho, mas de vários que estão na mesma situação dele, eu crio o pretexto, né, eu tenho todas as justificativas necessárias para censurar quem eu quiser. E aqui a censura é só um pequeno exemplo, tá? Só um pequeno exemplo. Pode ser, eu não quero que as pessoas tenham armas.
Entendem? Não estou falando que é o que acontece, estou falando teoricamente, certo? Eu espero que isso não aconteça, tá? Eu realmente rezo para que isso nunca aconteça. E exatamente porque eu estou preocupado, que eu já antecipo e as autoridades brasileiras eu chego e falo, ó, vamos prevenir que isso aconteça. Eu não estou falando que já está acontecendo, seria uma acusação muito grave, né? Agora, se um dia essas pessoas aí, esse Mark Zuckerberg, ficar muito atrevido, a gente já tem aqui uma breve explicação do problema e como resolver, né? Que é tendo o quê? Transparência nos algoritmos. É a única forma de você ter certeza que uma empresa, uma pessoa em específico não está jogando esse tipo de bait. Tá? Porque caso contrário, ele pode literalmente criar um exército só dele e o Joãozinho aqui não vai nem fazer ideia. Por quê? Bom, vou dar um exemplo de bait, né? Vamos dar um exemplo de bait, né? Você chega e fala pro Joãozinho assim, manda um conteúdo para ele falando, você que tem 30 e poucos anos, não conseguindo ainda nada na sua vida, o que está parando você de fazer algo contra as pessoas que você não detesta? Né? Por que você não jogaria, por exemplo, certas músicas, né, nas recomendações dele, que deixam já o estado emocional de fúria cada vez maior, né? Não só você joga vídeos que deixam ele ainda mais para baixo, né? Que passam a impressão de que não interessa o que ele tenta fazer, sempre ele vai ser um fracassado, certo? Ele nunca vai ter uma oportunidade na vida dele, ele está fardado a ser quem ele é naquele momento, a famosa tal Black Pill, né? Então, é isso que funciona. Aí esse sujeito aqui, o Mark Zuckerberg, ele pode facilmente levar o Joãozinho a fazer uma besteira. Vamos supor que não é nem mais o Mark Zuckerberg, é um sujeito muito do mal, é um sujeito muito maléfico. Eu vou até desenhar ele de forma diferente, tá? Ele quer fazer o seguinte, ele quer a eugenia nesse mundo, certo? Ele é um sujeito aí influenciado por ideias bem lamentáveis. Como você lidaria, né, com essa questão de ter as pessoas menos capazes, mais fracas, sendo excluídas, eliminadas da sociedade? Você pode chegar e fazer o quê? Né, aquela palavra que eu não vou nem falar, porque vocês sabem, né? Você pode simplesmente fazer as mulheres trabalharem mais, né? Já acontece, nem precisa forçar isso. Você pode, né, ficar promulgando educação sexual, né? Eu não gosto da palavra educação sexual, porque, né, você está, no meu ver, tornando o uso da palavra educação algo sem muita... algo que é bem diferente, vamos assim dizer. Você também tem o quê? Tem a última possibilidade, a mais criativa de todas. Você simplesmente fica criando baits na timeline dele, sabendo das vulnerabilidades do Joãozinho, que o levam a querer acabar com a vida dele, certo? Simplesmente isso. Vídeos que te entristecem, que te fazem perder toda a esperança. Poxa vida, quantas pessoas será que ficariam afetadas de forma negativa com isso? Eu não sei, né? Mas certamente seria um método bem eficaz. Você nem precisaria, né, fazer XYZ. Só você recomendar e o cara se elimina sozinho, né? Psicoeugenia. Eu vejo de forma muito triste isso daqui. De novo, acho que não acontece, porque nós temos líderes que são éticos, morais,
Mas, né, certamente é um vetor de ataque que nós devemos tentar analisar com bastante atenção, entendeu? Enfim, eu vou aqui agora responder as perguntas e aí a gente finaliza essa live, tudo bem? Por que o Lula apoia a liberdade do Julian Assange? Olha, Julian Assange é uma longa história. Tá? Eu vou começar só dizendo o seguinte, por que o Assange não fala de todos os países que fazem vigilância? Assim como o Snowden ele só fala de certos países, ele não fala de todos os países. Né? Não só. Né? Ele apoia a liberdade do Assange porque eles estão conectados por uma rede, eu vou descrever dessa maneira, mas não só. É simplesmente conveniente, certo? Por quê? Assange está aqui de um lado, que está tentando sair da prisão e todo o resto, tem toda a questão lá, Free Assange, assim como tinha o quê? Lula livre, entendeu? É muito óbvio a razão, né? Nossa, eu sou aqui um dissidente político sofrendo, é isso, entendeu? E se você realmente acredita nisso aqui, ó, recomendo que você dê uma olhada no Rômulus Maia, tá? No que ele trabalhou por anos, tentando inclusive ajudar o Lula, mas curiosamente a defesa do Lula não quis ir adiante, por razões aí estranhas, né? O Assange, eu fico meio suspeito, ele fez um bom trabalho em algumas formas, mas ele no mínimo não é tão aberto sobre todos os outros estados que fazem certas coisas estranhas, tá? Newman, quem já assina o Liberdade VIP terá acesso ao carro seguro, o site já está funcionando. Não, porque eu separei os dois, tá? Eu posso até fazer um link do Liberdade VIP, porque são dois tópicos bem diferentes. Uma coisa é geopolítica, a outra é questão mais ligado a filosofia, a simbolismo e assim em diante. Eu fiz essa separação porque muitos estavam me pedindo isso. Alguns não gostam de geopolítica, não estão assistindo essa live, enquanto que outros não ligam para a questão de estudo e assim em diante. Então eu fiz essa separação, entende? Ricardo falou, já pensou em fazer uma live com o Super Xandão? Adoraria, cara. Eu faço live com toda pessoa que hoje em dia eu vejo que é uma pessoa que tem sinceridade no coração. E eu vejo que o Xandão tem isso. Não faço mais live com qualquer pessoa depois que aconteceu com o Monark lá, com o Ancapsul. Né? Depois daquilo eu realmente sou um pouco mais seletivo nesse caso. Mas o Super Xandão, sem problema algum. Eu já vi que ele é uma pessoa bem intencionada e assim em diante. Eu vou aproveitar e comentar brevemente sobre algo bem lastimável, né? Bem lastimável. Eu não vou conseguir achar agora a afirmação do Peter, lá do Ancapsul. Vocês se lembram da trágica morte da Daria Dugina, da filha do Dugin? Que, de novo, eu não acho isso admissível em qualquer hipótese, tá? Isso daqui não é uma pessoa duguinista, eu não sou russófilo, eu não sou... esqueci o termo que estavam usando lá na live. Eu sou simplesmente uma pessoa humana, certo? Tenho medo que um dia isso possa acontecer com a minha família, certo? Eu tenho opiniões bem, né, fora da curva. Pensou se um dia matam uma filha minha? Eu penso dessa maneira. Eu penso num outro ser humano, certo? Enfim, o Ancapsul, o Peter, né, ele no meio daquela live, com uma certeza, uma autoridade gigantesca, ele chegou e falou com uma certeza absoluta que não, os ucranianos jamais, né, não foram os próprios russos. Né? Eu nem falei muita coisa, de forma proposital. Porque o tempo, se você é um bom analista geopolítico, que modéstia à parte, eu consigo... Né, parece que eu tenho, às vezes, ali um faro para isso. Às vezes. Às vezes, o tempo é a melhor coisa que você pode ter. É só você esperar
né? Se você sabe onde o mundo está indo, se você sabe onde as coisas estão caminhando, né, você não tem que se preocupar. Você só tem que esperar. Foi o que eu fiz. Tá aqui um claríssimo exemplo. Se alguém achar o trecho da live em que ele vai e fala lá com a certeza absoluta, assim, não, quem matou? Não, os ucranianos jamais fariam isso. Aqui nós temos The New York Times. Tá? Aqui nós estamos falando de um jornal americano. Não vem com um papo, mas eles são de esquerda. Não, não são de esquerda. Tá? Isso aqui é uma fábrica de operação psicológica de serviço de inteligência americano desde 1900 e bolinha. Tá? Não tem essa, entendeu? Não tem essa de americano de esquerda ou direita. Ó, tem sim alguns americanos que têm opiniões diferentes, que são mais patriotas, né? Agora, esses grandes jornais aqui, só muda realmente assim o slogan. Todos controlados pelas mesmas comunidades de inteligência. E eles falaram isso aqui. Falaram, olha, os Estados Unidos acreditam que os ucranianos estavam por trás desse assassinato na Rússia. Né? Curiosamente, literalmente, serviços de inteligência americanos acreditam nisso daqui. Entendem, pessoal? E algumas pessoas acham que eu estou falando o que eu estou falando porque você ama o Putin. Não, cara. Agora, eu analiso os fatos. São fatos, entende? A gente tem que fazer um trabalho analítico aqui. Pelo menos é a forma como eu tento encarar esse trabalho. Porque é um trabalho. Não quero que vocês cheguem e fiquem só jogando propaganda nas outras pessoas e acreditando em distorções criadas por estados. Não. Eu não me descrevo como libertário, não acho que alguns libertários vão gostar de mim. Por exemplo, eu chego e falo sobre transparência nos algoritmos. Né? Eu chego e falo, olha, eu gostaria que o Brasil destruísse algumas big techs. Eu chego e falo mesmo, porque essas empresas são doentes, essas pessoas são criminosas, o que elas estão fazendo, eu não enxergo outra solução a não ser isso. Alguns libertários talvez não gostem do que eu falo. Mas veja, nesse sentido, eu acho que eu sou mais, entre aspas, libertário que alguns que chegam e só ficam fazendo o quê? Espalhando propaganda criada por outros estados, por outras nações. Assim. É uma triste realidade, certo? Eu realmente acredito que cada ser humano deve ter todos os fatos de forma imparcial para sozinho chegar a uma conclusão. Né? Só assim, na verdade, né? Se qualquer coisa, toda análise deve se basear nisso. Não tem análise em propaganda. A propaganda ela só é uma repetição de estímulos emocionais, certo? De sentimentos, não de fatos e fluxos lógicos. Tudo bem? Mas enfim, meus caros, essa live vai chegando ao seu final. Quero agradecer a todos que estavam aqui, aos que se tornaram membros. E alguns estão até falando, aconteceu até comigo um bombardeio desse tipo de conteúdo. Está acontecendo com muitas pessoas. Vou falar para vocês que se vocês são dissidentes, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Porque tá aí uma outra, entre aspas, solução. Como que você se livra de dissidente político? Primeiro você tenta, com recomendação de conteúdo, mudar a opinião dele. Você tenta apresentar aquelas falsas oposições, você tenta apresentar lá aqueles vídeos falando, nossa, já viu como que o Lula é o melhor candidato da história do Brasil e assim em diante. Se isso não funciona, né, você tenta todos os tipos possíveis, aí você começa a alienar o sujeito, você começa a jogar um conteúdo deprimente, né? Se não der realmente para mudar a opinião dele, às vezes a melhor solução para essa gente é nos colocar numa vala que a gente próprio cavou. Né? Então, tenham ciência disso. Tá? Tenham ciência de que você, só com o que aparece na sua timeline, você, só sendo um usuário, pode estar sendo atacado no sentido psicológico da palavra sem você nem perceber. Tá? Eu só estou aqui vendo que eu gosto. Pois é, né? E alguns têm a cara de pau de falar que nunca foram hipnotizados na vida. Não. Deve ser por isso que você nunca ficou 5 horas por dia na frente de uma tela preta. Né? Enfim, é só a realidade. De qualquer modo, eu vou finalizando por aqui e eu espero que todos tenham uma noite magnífica.